Quando uma mulher sobe, nenhum homem sobe. E hoje a nossa convidada é mais do que especial. Mulher executiva, CFO de McDonald's, Microsoft, Brinks e por aí vai. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Heloísa Nishida. Heloísa, muito bem-vinda ao Palco da Vida. Hoje quem vai contar a história é você. Obrigada, Renato. Um prazer e uma honra para mim estar aqui. Teu nome surgiu num papo com um ex-entrevistado nosso, com o Sandro Silva, quem eu tenho uma admiração incrível. Por acaso você assistiu um episódio que nós o entrevistamos? Isso. Foi na Brinks que você viu o Sandro, né? Isso, a gente se conhece da Brinks, eu trabalho lá. E ele entrou para nos ajudar com o projeto, ele entrou como consultor. E aí a gente se conheceu, por acaso também eu soube que ele tinha casa aqui no Terras, enfim. Foi muito curioso, porque eu fui almoçar com o Sandro no Shopping Iguatemi, do lado do escritório. E aí, conversando sobre as entrevistas, e ele me contou, ele falou, poxa, eu tô lá na Brinks, a CFO, e não sei o que, falou super bem de você. Aí eu peguei e falei, poxa, achei a nossa próxima entrevistada. Heloísa, vamos contar um pouco, porque eu quero que a tua história, do jeito que ela já me inspirou, ela inspire quem for assistir. Da onde você é natural? Eu sou de Taboão da Serra. Do Taboão, tá. Mas vivi a minha vida toda em São Paulo. A minha mãe, Renato, ela veio da roça. Ela é do interior de São Paulo, de Cândido Mota. O meu pai é de Cornélio Procópio, no Paraná. Então eu venho de uma família muito humilde humilde mesmo, mas que sempre foi muito focada nos valores, em ética, no pouco que a gente tem, vamos dividir. Quando os meus pais eles se mudam para São Paulo, meu pai ele veio com a minha avó, mãe dele, e mais 3 irmãos, que era o que hoje é ninguém solta a mão de ninguém. Sim. Já naquela época valia para o meu pai. Meu avô já estava falecido, então ele não ia deixar do jeito nenhum os irmãos. Então, quando ele se casa, ele vem para São Paulo e traz os irmãos. Então, a minha vida em família sempre foi com a casa cheia, porque sempre estavam meus tios lá. Eu tenho primos que depois os pais foram para o Japão, meus pais acolheram eles em casa até também eles se formarem. E isso vale para mim, para os meus primos, para os meus irmãos. Eu estudei numa escola municipal, até na minha época era primeiro grau, né? Primeiro grau, na minha também. Então, na Escola Municipal Desembargador Teodomiro Dias, que fica na Vila Sônia. Depois eu fiz ensino técnico no Bradesco para poder estudar à noite. Eu vou querer só fazer um parênteses, porque essa história do seu pai, do seu Ratul, e da dona Olga, que trabalhou na roça, eles se conheceram em São Paulo. Não, eles se conheceram lá entre Cornélio Procópio e Cândido Mota. No meio do caminho ali. Isso, exatamente. E aí sua mãe da roça e seu pai trabalhava com o quê? O meu pai, ele ajudava já o meu avô. Tá. E ele era técnico e depois ele foi para o exército. E aí, para tentar uma vida melhor, foi que eles vieram para São Paulo. E aí ele trabalhou muitos anos numa empresa que se chama Dinapac. Eu me lembro bem dessa empresa. Eles fazem maquinário. Isso, eu me lembro muito dos tratores ali. Era uma alegria, inclusive, no final do ano, quando tinham os presentes. A empresa mandava os presentes de fim de ano, então sempre vinha alguma coisa bacana lá pra gente. Meu pai lá, ele era técnico de processos. Ele vem para São Paulo e começa a trabalhar. E aí você faz o primeiro grau ali e depois você resolve fazer ensino técnico. Isso. Foi uma decisão sua. Na Fundação Bradesco. Eu, na verdade, eu queria estudar no Bandeirantes. Tá. Mas meus pais não tinham condição. Então a única forma de eu conseguir ir para o Bandeirantes era se eu conseguisse uma bolsa. E eu não consegui, né? Infelizmente eu não consegui. Mas assim, tá tudo bem. Uma coisa que meus pais ensinaram foi resiliência. Não vai ser agora, mais pra frente a gente segue a vida e vamos tentar alcançar os sonhos da mesma forma. Também prestei, era o vestibulinho, né, que chamava na época, para entrar em curso técnico de administração de empresas na Fundação Bradesco. Passei e aí fui para lá. Então nada foi de graça. Então você teve que fazer um vestibulinho. Sim. Não entrou tinha que fazer um vestibulinho para ver se
passava para daí conseguir entrar e seguir estudando por lá. Então você fez o ensino médio na Fundação Bradesco. Isso. E já saiu como técnica em administração. Isso. Eu só quero falar que na minha época a escola municipal era muito boa, né? Então era uma época em que a diretora passava, a dona Nair passava. Dona Nair. E a gente ficava ali. Dona Nair é nome de. A dona Nair é o nome da diretora. Quando ela chegava, passava, todo mundo parava, ficava e cantava o hino nacional toda segunda-feira. Tinha muito respeito. E era uma escola boa, eu não posso reclamar, não. Eu tive uma base boa. Não para entrar numa escola particular e para conseguir uma bolsa como eu gostaria, mas eu consegui passar na Fundação Bradesco, né, de todo jeito. Qual foi teu primeiro emprego? Na verdade, eu fui estagiária na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Estudei muito, entrei também numa faculdade pública, entrei na USP para fazer ciências contábeis. E lá na USP a gente tinha, né, o nosso círculo de amigos e uma das minhas colegas, a Bettina, ela era descendente de alemães e ela foi fazer estágio, né, na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Quando ela resolveu sair de lá, ela me indicou para trabalhar lá. E aí foi quando eu comecei a fazer meu estágio. Peraí, tá bem, peraí, porque tá tem muita história aí. Você vem lá da escola pública, vai para a Fundação Bradesco, faz técnico em ADM e entra na USP em contabilidade. Vamos falar contabilidade para o pessoal. Então você é contadora de formação também. Eu sou contadora de formação, mas pela USP. Eu tive uma época em que eu fazia a Fundação Bradesco à noite e fazia cursinho durante o dia. Tem uma coisa que meu pai sempre falou, enquanto der para você só estudar, a gente vai te ajudar. Eu tenho a sorte, Renato, de ter pais que são à frente do tempo, né? Então, assim, meus pais sempre falaram, você vai poder estudar, você e seus irmãos vão poder estudar para conseguir uma vida um pouco melhor. Então, meu pai, ele falou, não dá para eu pagar uma faculdade particular, mas um cursinho dá. Um cursinho por meio ano dá para a gente pagar para você. Você fez só meio ano de cursinho? Eu fiz meio ano de cursinho para poder... Estudava, então, de manhã no cursinho, à noite na Fundação Bradesco. De bate pronto, se você não tivesse estudado tanto, se você não tivesse se preparado tanto, teria como ter chegado? Acho que não. Acho que não. Mas eu tenho uma característica que todo mundo que me conhece fala, eu sou muito determinada. Muito determinada. Então, eu me lembro dos meus amigos na época da fundação falando, você está se matando, você está acabada. Porque é pesado. Ainda que seja só o estudo, é difícil você estudar de manhã, à tarde fazer as obrigações, ou seja, tanto do cursinho quanto do colegial. São muitas horas. Eu ia de ônibus para a Fundação Bradesco. Não é que eu tinha, né, carro, ou que não tinha motorista, não é que meu pai me levava, meu pai trabalhava. Sim. Então, assim, minha mãe não sabe dirigir até hoje. Eu entrei na Unicamp em estatística. Tá. Não gostei. Também uma faculdade pública, ótima faculdade, que eu tenho amigas, né, principalmente até hoje de lá. E aí eu desisti depois de 1 ano e meio, e aí eu estudei para poder passar na USP. Aí foi de primeira. Aí você entrou de primeira na USP. Aí eu entrei de primeira na USP, isso. Isso a gente está falando, você devia ter o quê? Uns 18, 19 anos, por aí 20? Isso. Eu entrei na Unicamp em 91, outro século, 1991, e eu me lembro porque na Unicamp a gente tem o RE. E o RE, os 2 primeiros dígitos eram o ano que você entrou. Então o meu era 9100412. Entendi. Então por isso que eu sei que entrei em 91. E em 93 eu entrei na USP. Entrei na FEA, na USP. Em Ciências Contábeis. Em Ciências Contábeis, isso. Como é que desenrola até a tua formatura? Para onde você direcionou a tua carreira? Quando eu entro na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, um dos diretores de lá já tinha sido sócio da KPMG e depois estava lá na Câmara de Comércio. E aí ele falou, Heloísa, eu acho que você tem muito a ver com a auditoria. Você não quer tentar, né? Porque o seu estágio aqui está indo bem, está indo muito bem, mas eu vejo muito mais potencial em você. Então, você não quer tentar ir para a KPMG? E aí eu falei, quero, claro. Então ele falou, vou indicar você para um sócio que é meu amigo lá, e aí você participa do processo e tudo correndo bem, você começa lá e só joga limpo, né? Que ele sempre falou, joga limpo. Se estiver andando o processo, você vai me avisando, porque daí a gente também se prepara, apesar de ser uma posição de estágio, né? A gente vai se preparando para poder te repor a sua posição aqui. Então eu fiz o processo na KPMG e entrei.
Então comecei como trainee lá na KPMG. Naquela época era dividido em grupos, então era o grupo alemão, o grupo de instituição financeira, grupo de empresas americanas, e eu entrei no grupo alemão, não por acaso, porque foi uma indicação. Eu vou me lembrar, Renato, que naquela época, quando eu entrei na KPMG, tinha uma sócia mulher. Só uma sócia mulher. Que ficava no Rio de Janeiro, e tinha uma gerente, que é a Carla Belangeiro, que eu me lembro até hoje. Quando a gente entra na auditoria, tem um primeiro módulo que é um treinamento. Então você faz esse curso, e a Carla estava lá. E é muito bacana você olhar para frente ou para cima e falar, tem uma mulher ali, dá para chegar. Eu também quero essa posição. Mas só tinha uma mulher. Esses dias eu fui almoçar, fui num evento da KPMG e elas estão com muitas sócias, tinha mais mulher gerente, mais mulher sócia no evento do que homens. Graças a Deus. Então isso, até brinquei e falei, olha, olhar hoje, né, faz muito tempo, mas olhar hoje para trás, faz 30 anos que eu entrei na KPMG, eu entrei em 95. Olhar para trás e ver essa história, eu acho tão bacana, porque eu me inspirei em uma mulher que estava lá, mas era uma gerente. Sim. Era uma sócia. Falo, nossa, quanta coisa aconteceu, quanto a empresa, o mundo, o país, tudo foi evoluindo para a gente conseguir chegar nesse cenário. E de uma também. maneira meio orgânica também, foi por competência. Isso, foi por competência. Porque ninguém entra numa KPMG da vida se não for extremamente Exatamente. competente. Imagine, né, assim, para Carla, que estava lá naquela época. Aí você fica quanto tempo na KPMG? Eu fico 5 anos na KPMG, saio como supervisora de auditoria, e aí eu saí para uma empresa multinacional americana chamada VF do Brasil. Eu entrei como auditora interna lá. E aí eu fui fazendo a minha carreira, eu comecei a minha carreira. Eu comecei a estudar inglês na KPMG, porque a KPMG dava uma ajuda de custo, então eu trabalhava durante o dia, depois que eu me formei, eu comecei a fazer o CEULEP para poder aprender o inglês, né? Porque também a gente sabia que era um diferencial. Então eu fui para o CEULEP também muito subsidiado pela empresa, e eu não vou me lembrar até o módulo que eu fui, mas eu, apesar de ter essa origem oriental, japonesa, eu não sou uma pessoa tímida. Você pode perceber que eu falo bastante. Eu não sou. Então, mesmo no inglês, mesmo entrando num básico e subindo aos poucos, eu não tinha vergonha de falar. Mesmo quando era o falar errado, mesmo quando... Porque às vezes você fala e você percebe, opa, falei, aí um verbo não saiu bem, ao invés de falar, né, assim, falei de outro jeito... E aí você vai, isso me ajuda também, me ajudou muito, porque você vai falando e você vai se corrigindo ao mesmo tempo na cabeça, né? Então o fato de eu também não ter essa inibição me ajudou. Então na VF, daí também me pagaram um curso de espanhol. Eu viajava muito, então isso também facilitou o aprendizado do espanhol. Como eu ia muito para a Argentina, o meu sotaque é portenho, e às vezes quando eu vou para o México hoje, para o México ou para outros países, eles falam de onde é esse... porque o seu sotaque é argentino, né? Mas isso me ajudou bastante também. Eu comecei de novo como auditora interna para a Latam. Apareceu uma vaga para gerente contábil, eu me apliquei, passei e fui para essa posição. Depois eu virei... Vou fazer só um parênteses, porque tem muita gente que não é desse nosso mercado corporativo. E o pessoal às vezes não sabe o quão difícil é você começar a crescer dentro de uma empresa. No corporativo, por mais que a vaga esteja lá, a gente chama de aplicar, né, que é um termo até em inglês, né, de application. Você tem que se candidatar à vaga e passar por um processo como qualquer outro candidato, né, porque você está lá dentro que você tem a garantia da vaga. É isso e aí você mesmo. fez a aplicação. Eu fiz a aplicação, eu consegui passar. Tinha o desafio do inglês, né? Como eu te falei, eu nunca morei fora. Eu nunca fui fazer um curso de inglês fora, mas eu me virava bem, então consegui passar, virei a gerente contábil, continuei fazendo inglês e depois eu fui promovida a controller. Eu me lembro bem que o que foi destaque lá foi justamente isso, da questão da gente querer seguir as regras, de fazer a coisa certa, de melhorar os controles, os processos, porque isso também era importante para a matriz que ficava fora. E isso me ajudou muito também a depois ser promovida para a controladoria. Porque a controladoria, o controle, ele faz o quê? Ele olha a parte de que controles a empresa tem
para conseguir evitar fraudes, evitar pagamentos indevidos, evitar que uma pessoa esteja em contato com outra que não é legal para a empresa, para o nome da empresa até. Você ficou na VF quanto tempo? Fiquei 5 anos. Mais 5 anos mais na 5 VF. anos lá. E aí eu virei também controller para a América Latina lá. Então você virou... Ah, E... você está falando que é uma empresa que não era de grande porte, mas é uma empresa grande. Mas uma empresa grande e Muito multinacional grande, americana. multinacional, O diretor financeiro que estava lá, ele me pediu uma ajuda para ir para o Peru, enfim, para ir para investigar algumas coisas. Foi Argentina, coisas. foi no Peru. Argentina, Chile, Peru. Tinha uma rotina de viagens bastante grande. Enquanto eu estava nessa empresa e fazendo todas essas viagens, um headhunter me procurou porque o McDonald's estava procurando uma controller para o Brasil. Não era para a Latam, mas era para o Brasil. Tá. E eu não quis ir, vou falar assim, não quis. Falei, não é o momento. E ele falou, vai conversar, porque eu acho que você tem o perfil para estar lá, vai e conversa com o pessoal. E eu fui. E eu lembro que eu fui assim, tudo bem, eu vou chegar lá, não vou gostar, porque o headhunter me deu o perfil, né, da empresa. Ele falou, as pessoas estão lá há bastante tempo. Então pensei, nossa, eu vou chegar lá, vou encontrar gente que está há muito tempo, não vai dar certo. Eu sou uma pessoa mais ativa, né, com mais energia. Uhum. E cheguei lá no McDonald's para entrevista e encontrei um diretor financeiro carioca, o Marcelo Leite, uma pessoa adorável, assim, muito bacana, muito energia muito para cima também. A gente se deu muito bem na entrevista. E voltei e falei, ferrou. Ferrou. E falei para ele, eu tô com esse plano, né? Então, assim, eu gostei de tudo até agora, mas eu tenho esse plano, né, na minha vida pessoal também, né? Porque a gente, por ser mulher, a gente tem que pensar, né, em tudo, né? Se eu quero ser mãe, e eu sempre quis, eu queria ser mãe. E aí, ele também gostou de mim, ele falou, vem, porque... Que a gente se ajeita? A gente se ajeita, só espera os 3 meses, né, da experiência, mas vem. Não vai ser isso que vai impedir você de fazer o seu trabalho. Quando a gente conversou, eu até falei, eu sempre tive muita sorte. São 20 anos atrás. São 20 anos atrás e tinha um diretor falando, não tem problema você querer engravidar. Então, há 20 anos atrás já tinha essa questão de, não, pode vir, não tem problema. Se você vai ficar depois de licença, não tem problema, vem porque eu acho que você vai me ajudar. Né? Eu vou te fazer uma pergunta um pouco, não tão fora de contexto, mas o McDonald's é uma empresa americana. Né, de raízes americanas. E acho que por eles serem uma cultura mais antiga do que a nossa, eu acho que eles não têm esse problema da posição para o homem, da posição para a mulher. O Marcelo Leite, mesmo sendo carioca e brasileiro, eu acho que ele já tinha isso enraizado e falou, não, eu quero esse talento. Será que na cabeça dele passou já isso? E será que essa vinda dessas empresas multinacionais de fora do Brasil para o Brasil não contribuíram para essa abertura de mercado? Sem dúvida. Sem dúvida. Para as profissionais mulheres, Sem enfim. dúvida. Eu acho que abriram, sim, o mercado, abriram um caminho, né, para muitas profissionais, mas eu vou te falar que ainda depende muito do executivo que está à frente do negócio. Que tem que acreditar, realmente, que ter essa diversidade vai ser bom para a empresa, vai ser bom para os negócios. E é bom. Né? É bom você ter um olhar diferente, né? Não só um olhar masculino, mas um olhar também, né, feminino, às vezes, né, para algumas questões. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, ter essa abertura das grandes corporações, né, internacionais fez toda a diferença, mas não adianta se você não tiver bons executivos que estejam atentos e que estejam dispostos a abrir a porta de verdade. Não pode ser só na teoria, tem que ser de verdade. Você acha que a mulher tira o emprego do homem ou o homem tira a posição da mulher? Eu acho que... Eu li uma frase, a frase não é minha, mas eu li uma frase que eu sempre uso. Quando uma mulher sobe, nenhum homem cai. Não é uma competição. Uma mulher sobe, tem lugar para a mulher e tem lugar para o homem também. Tem lugar para todo mundo, na verdade. Então não é uma competição. Quem enxerga como uma competição, realmente eu acho que não está vendo o mundo como ele é hoje. E é comprovado realmente que ter mulheres é melhor para a empresa, é melhor até para o resultado da empresa, né? Porque o olhar é diferente. E quando você começa a enxergar de outro ponto de vista, você enxerga opções que às vezes quando você tem só uma forma de ver, você não enxerga. O Marcelo Leite te rouba para o McDonald's.
faz uma proposta irrecusável e você vem para o MEC. Quanto tempo de MEC? Você entra como controller? Entrei como controller, lá eu fui promovida a diretora financeira, a CFO, né, como falamos em inglês. Foi lá também que eu tive equipes muito grandes, então tinha muita gente na área financeira, tinha mais de 100 pessoas. Nessa época foi quando o McDonald's também virou uma grande franquia da Argentina, virou Arcos Dourados. O Marcelo Leite resolveu sair, fiquei lá por 3 anos. Então você ficou como CFO do MEC 3, e aí você sai do MEC? E aí, também nesse meio do caminho, um outro headhunter me procura e fala que está procurando uma diretora financeira para a Microsoft Brasil. Nessa época eu me separei, então assim, eu estava realmente querendo fazer uma experiência fora, né, do país. E a Microsoft vem com essa proposta. O modelo de trabalho lá você fica alguns anos na posição e depois você tem que mover, né, como eles falavam na época. Aceitei ir para a Microsoft, fico lá por 3 anos. Nessa época eu me casei com o meu atual marido, engravidei, tive a Maria Fernanda, e quando eu voltei para a Microsoft, eu queria ter um pouco mais de, não vou falar qualidade de vida, mas eu queria ter um pouco mais de tempo para ficar com a minha filha. Então eu tive minha filha com 39 anos quase, e aí eu não queria estar numa empresa que exigisse tanto. A Microsoft é uma ótima empresa, foi uma ótima escola. Lá, inclusive, também tinham mulheres na mesa, né, da diretoria, que são grandes exemplos para mim. Mas, se você quiser citá-las. A Paula Belízia, que depois virou presidente da Microsoft até. Então, assim, a Paula, eu falo, ela foi um grande exemplo, realmente. Porque quando eu entrei lá, eu tinha pouco tempo de vida executiva. E ela já era diretora lá. Então ela também foi uma inspiração no sentido de você olhar e ver, eu não preciso mudar a forma como eu trabalho, não preciso mudar, não preciso me masculinizar. Eu posso ser do meu jeito e conseguir também, né, subir, alcançar outras cadeiras. E isso foi bem bacana. Então a Paula foi uma inspiração também para mim. Como eu falei, quando eu engravido, o ritmo de trabalho na Microsoft era bastante puxado. Então na licença eu resolvo achar outros voos, exatamente. E nisso também uma outra headhunter me procura para falar, eu tenho uma posição que você caberia perfeitamente. E fui para Cushman & Wakefield, outra empresa americana. Lá eu era responsável não só por finanças, mas também RH, jurídico e TI. A CEO lá era uma mulher, era a Celina Antunes. Tinha um papel bastante importante lá, né, que era também ir organizando, né, essas áreas, mas trazendo gente boa para ajudar, porque eu sozinha não faço nada. Isso é importante falar, Renata, eu sozinha não faço nada. Eu fui subindo na minha carreira porque eu sempre tive muita gente boa na minha equipe. Né? Eu sozinha não fiz nada, então eu não posso também virar e falar, além das pessoas que me inspiraram, eu também tive muita gente na minha equipe, homens e mulheres, que eram muito competentes e que daí faziam bem o trabalho deles para que eu também pudesse fazer bem o meu papel. A entrega de todo mundo então, era impecável. Eu também tive muita sorte nesse sentido. Fui para Cushman, fiquei lá por 3 anos e meio, se eu não me engano. Maria Fernanda devia estar com uns 3, 4. Isso, e daí apareceu a Brinks na minha vida. E eu fui para a Brinks em 2016, em março de 2016. Estou lá há 9 anos. Quem me contratou foi o Fernando Cizenando, que era o presidente da Brinks na época. É uma empresa realmente com muito mais homens do que mulheres, é uma empresa de segurança. Porque quando você fala em Brinks, na minha cabeça, eu já imagino um monte de gente forte, arma, carro forte. Então, transporte de valores. Então, eu vejo a posição muito masculinizada ali. Mas também, quando eu entrei na Brinks, já tinha uma mulher no carro forte. Então, eu também, de novo, né, tive um grande líder lá que enxergou a pessoa e não o gênero. E eu até perguntei, mas como foi isso? Né? E me falaram, não, ele falou, se ela quiser, e se ela estudar, e se ela passar, por que não? É isso aí. E eu acho que é isso que a gente tem que perguntar, né? Por que não? Então hoje tem mais mulheres lá na Brinks, dentro da diretoria a gente tem uma mulher no RH, tem uma mulher na diretoria de novos negócios. Eu na minha equipe tenho muitas mulheres, eu tenho uma pessoa que me apoia, a superintendente lá é uma mulher. Então eu acho que as empresas e a Brinks também, né? A Brinks faz muito isso, de olhar
a pessoa, de olhar o perfil, de olhar o talento e Quantos não de anos olhar. De Brinks mesmo? Eu estou há 9 anos na Brinks. 9 anos de Brinks. Na Brinks, é. E aí a Maria Fernanda hoje com 13. A Maria Fernanda com 13 anos hoje. Então... Passamos pela pandemia, né, na Brinks e sigo por lá, sigo por lá. E você trouxe uma frase no começo do nosso papo que eu gravei: ninguém larga a mão de ninguém. Isso deve ser um lema dentro da tua família que eu vou querer que você explique, que eu achei forte e bonito. E uma segunda pergunta, de uma curiosidade intensa até. O seu Ratu mora com a dona Olga lá na Vila Kemmel, os dois de origem simples, e aí eles entram aqui no Terras de São José 2 e chegam dentro da tua casa. Como é que é isso? Esse é o meu maior orgulho. É? Eu até me emociono um pouco, porque assim... é poder dar a eles o que eles não tiveram. Desculpa. É realmente... Esse é o palco da vida. É um motivo de orgulho mesmo, porque a primeira viagem internacional fui eu que dei para eles e eu estava com eles. Você que levou eles. Fui eu que levei. Eles são católicos, eles bem praticantes, né? Então... Você também, se eu não me engano. Eu também sou. Então a primeira viagem que eu fui levá-los foi para o Vaticano, foi para Roma e para Portugal, em Fátima. Nossa. Então, ver meus pais ali, para mim, foi uma realização. Eles nunca imaginavam que um dia pudessem chegar a Fátima, eles nunca imaginaram que um dia pudessem chegar. Da mesma forma que hoje, quando eles vêm à casa, né, eles falam: meu Deus, que bênção é poder olhar e ver que tudo o que foi construído, que começou com eles, deu muito certo. Mas eles jamais imaginavam. Realmente. Que aquela Elô lá de trás, se matando, pegando o ônibus, indo para a Fundação Bradesco e depois indo para a faculdade e voltando de perua, na nossa época perua, fosse chegar onde chegou. É isso mesmo. Então, é um motivo de orgulho para eles. E eu falo sem falsa modéstia, porque meu pai fala isso toda vez. Quando a gente se reúne, ele sempre fala: eu agradeço por ter uma filha que conseguiu alcançar os objetivos na vida, mas principalmente por ser tão boa para nós. E eu não faço isso por obrigação. Eu faço porque eu acho que isso vem justamente do que eu falei, do ninguém larga a mão de ninguém. Nós somos família, é de onde eu vim. Isso é importante para mim. Meu pai até hoje, se tem um irmão, um tio meu que está precisando de ajuda, ele vai e ajuda. Às vezes ele tira do dele para poder ajudar. E quando eu era pequena, eu me lembro de uma vez que a gente estava na rua, né, andando, e uma pessoa pediu um dinheiro para ele, falou para comer. E ele deu o dinheiro e meu irmão falou: pai, ele está indo no bar. Ele está indo lá no bar. Meu pai olhou para o meu irmão e falou: eu dou graças a Deus de ser a pessoa que pode ajudar. Então eu dou graças a Deus de estar no lugar de quem ajuda e não de quem está pedindo. Eu faço a minha parte, meu filho. Aquilo, assim, para nós é sempre uma lição de vida, né? Uma lição de vida que você ajuda e você não julga o que o outro faz, porque você está fazendo a sua parte, né? Então isso para nós ficou, acho que, de forma muito forte. Então eu posso cravar aqui que toda essa parte ética, essa parte de princípios e valores vem de berço? Vem de berço. Vem de berço. Eu sou filho de uma viúva que criou 3 filhos e a gente chegou. Então, para minha mãe sempre foi mais difícil. Então, quando eu olho para essa figura inspiradora que é você, para mim é um prazer inenarrável estar podendo bater um papo com... Poxa, e você trazendo essa experiência desse mundo corporativo para um cara que é filho de uma viúva que criou 3 filhos. Eu acho que esses milagres acontecem. Mas acontece quando uma mãe consegue criar 3 filhos sem a ajuda de ninguém, só do seu próprio esforço. E os 3 filhos saem encaminhados. Quando um cara sai de Cornélio Procópio, vem para São Paulo, um ambiente hostil, e consegue transformar ou dar a base para uma mulher chegar onde você chegou. Como é que você vê tudo isso? Eu sempre digo que meus pais também foram à frente do tempo. Na cultura japonesa, até para você entender, o filho mais velho, o homem, é que tem que cuidar de toda a família. E aí meu pai tinha isso, né? Por isso que eu falei para você no começo, minha avó veio morar com ele, meus tios vieram morar com ele, ele é o filho mais velho, então ele trouxe a família toda para morar junto com a minha mãe.
E com a família dele, comigo e com meu irmão. Na época só tinha um irmão, depois veio o mais novo. Mas eles sempre foram à frente do tempo no sentido de... Eu não vou só dar oportunidade pro Fernando, que é o meu irmão. Eu não vou só dar oportunidade pro meu filho homem. Eu quero que a minha filha também tenha essas oportunidades. Eu cresci, Renato, vendo meu pai ajudando minha mãe a lavar louça. Mesmo depois que ele voltava do trabalho. Isso é uma coisa que às vezes hoje não acontece, mas não. Lá atrás já acontecia na minha casa. Então a minha mãe, ela sempre falou assim, você quer ter uma ajudante na sua casa, você precisa saber fazer. Então você tem que saber lavar, passar. Quando eu limpava a casa, o meu irmão também estava lá, limpando a casa, né? A gente até brinca com ele, a gente passava escovão, era escovão na época, a gente passava escovão na casa, era eu e ele, não era só eu. Então eu tenho pais que realmente olharam as pessoas, olharam os filhos e pensaram, meus filhos, eles vão crescer e eu vou fazer o possível para que eles se deem bem na vida, sempre olhando o bem, fazendo o bem, mas não é porque eu tenho uma filha mulher que ela vai ter menos oportunidades que meu filho, Sim. que os meus 2 filhos homens, né? Uhum. Então, eu acho que ter tido essa experiência de vida com o meu pai ajudando a minha mãe, mesmo trabalhando, né, dividindo um pouco, é claro que minha mãe não trabalhou, então ela sempre ficou realmente fazendo a maior parte das obrigações de casa, mas o meu pai, ele se preocupava, então ele falava, não, ela já trabalhou o dia inteiro em casa, ela já fez, Sim. ela já cozinhou aqui para nós, então agora eu também posso ajudar um pouco. E ele nunca precisou falar isso, mas a gente enxergava isso, a gente via isso. Agora né? O momento então... fofoca. Você põe o Gustavo para lavar louça? Às vezes, né? Mas eu não preciso colocar, né? Entendi. Porque assim, ele também ele entende. Eu falo, ele não me ajuda. Uhum. Ele é um parceiro mesmo de vida para mim. Ele sabe o papel dele como pai. Nós somos realmente muito parceiros nisso. Eu não preciso pedir. Eu acho que isso é o que faz com que eu também possa me dedicar à minha carreira, né? O que faz com que eu possa me dedicar ao meu trabalho. Né? Obviamente, a minha família, eu tenho todo mundo que chega na empresa, na minha equipe, eu falo, eu tenho aqui um mantra, que para minha família vem sempre em primeiro lugar. Eu tenho meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu trabalho bem, eu trabalho muito, mas eu tenho algumas coisas que são inegociáveis. Então, se a minha filha está doente, se ela está precisando de mim, eu vou estar lá com ela, assim, até saber que ela está bem cuidada. Faço questão de jantar todos os dias, porque é o momento que a gente tem em família. Então, Sim. eu trabalho fora, meus enteados estudam, um deles ainda está na faculdade, a minha filha está no Fundamental 2, mas o momento que a gente tem em família é o jantar. Então, obviamente, não é sempre que dá, mas eu digo é a exceção quando Sim. não dá. O esforço é para que dê, ainda que eu siga depois que acontece, que eu siga trabalhando depois, da minha casa. Mas eu saio do trabalho para poder ter esse momento em família, que eu acho que é importantíssimo também a gente entender até onde, né, a gente pode Sim. ir. Em que momento você escolhe pensar em vir para o interior onde a gente está? Como que foi essa tomada de decisão? Para uma mulher que está acostumada a tomar a decisão de tipo, peraí, vou sair um pouco de São Paulo. Na pandemia, para te falar bem a verdade, eu queria ir para a praia. Uhum. E o Gustavo queria vir para o interior. E o Gustavo, muito inteligente, falou, vamos então fazer um teste. Vamos alugar uma casa na praia. Foi antes da pandemia, na verdade, 1 ano antes da pandemia. Vamos alugar uma casa na praia e vamos testar. Se a gente se adaptar, se tudo correr bem, a gente segue com esse plano de procurar algo aqui. E com 6 meses indo para o litoral norte, aquele trânsito e tudo mais, falamos, não deu certo, não vai dar, porque o tempo no trânsito é muito grande, o que você se energiza na praia, na volta, você já está estressado. E aí ele foi muito inteligente com isso, né? E aí começamos a procurar um lugar no interior. Eu tenho hoje é meu amigo, né? Que é um investidor da Brinks, que é o Cesário. E ele falou, Heloísa, vai lá no Terras, vai lá pro Terras, é um lugar muito bacana, você vai ver, vale a pena, é pertinho de São Paulo, você não vai se arrepender. E quando eu vim pra cá, a gente se apaixonou, eu me apaixonei assim de cara pelo lugar, o Gustavo também gostou muito. Nós procuramos, né, seguimos procurando um terreno que a gente gostasse, quando encontramos, compramos há 2 anos e construímos.
Então você já está com a casa pronta? Já estou com a casa pronta. Não, há 2 anos a gente comprou o terreno, a casa ficou pronta em outubro do ano passado. Olha só. E tem sido um lugar muito bacana para a gente, de novo, realizar aquele sonho de trazer os meus pais para cá. Os meus enteados, eles vêm com os amigos para cá, então a gente até brinca, né, que eles não querem que a gente esteja aqui quando eles estão, porque estão com 22 e 24 anos. Avisar eles que a casa também é de vocês, né? Exatamente. Então é um lugar realmente que é perto de São Paulo, que a gente consegue, às vezes, não precisa nem se programar para vir, porque estamos em casa, não temos nada, vamos, olha o trânsito, 1 horinha, a gente está aqui e acaba sendo um refúgio. Tanto é que você vai voltar agora para uma reunião. Eu vou voltar agora para o meu trabalho, para uma reunião em São Paulo. Eu que roubei e eu consegui vir para cá para a gente fazer esse bate-papo. É um negócio até que eu falo para os meus meninos. Toda vez que você provoca o seu destino com positividade, com coisas para o bem, por mais que você erra acertando. Você nunca vai cair num lugar ruim. Você vai cair num lugar bacana. Você pode até errar. Não tem problema. Mas se você tem um bom intuito, você vai acabar, de alguma maneira, acertando. Então, quando o Sandro me traz a tua história, eu falo, não, eu preciso conhecer a história. O que você tem de história para contar não cabe nesse episódio. Caberia em 2, 3 episódios. É uma história fantástica, porque você vem dessa transformação de mercado de uma empresa como a KPMG, que tinha uma mulher, hoje tem dezenas, centenas de mulheres lá dentro. Você pegou toda essa transformação, que não é fácil. E é por isso que eu vou te pedir um favor. Deixa um conselho para quem está vindo. Independente se é menina, se é menino, para essa nova geração. Para essa nova geração que está vindo para um mundo diferente, um mundo de inteligência artificial, um mundo novo. Primeiro sempre faça a coisa certa. Eu sou financeira, e eu sempre digo, a única coisa que eu tenho é meu nome. Então não tem preço você deitar a cabeça no travesseiro e não ter medo porque você fez algo errado. Como você falou, os erros vão acontecer. Mas não é algo fora da ética. Trabalhem, estudem, porque as coisas dão certo. Eu digo que o universo conspira a nosso favor, né? Quando a gente está lá se dedicando, indo atrás, o universo conspira a nosso favor. Mas o que eu sempre digo para minha filha você vai poder, Maria Fernanda, ser astronauta, engenheira, arquiteta, mas se você quiser, você também vai poder ser princesa. Você também vai poder... Eu espero realmente que você possa escolher o que você quer ser. Porque daí você vai fazer com amor, você vai fazer e você vai fazer com dedicação e as coisas vão acontecer. Então, descubram aquilo que você gosta, descubram aquilo que você faz bem, não saia da ética, trabalhem duro, estudem, vão atrás que as coisas acontecem. Elas acontecem, é verdade. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu, por mim, eu ficaria aqui mais 1 hora conversando e absorvendo todo esse conteúdo da Heloísa. Então, hoje eu vou encerrar de uma maneira diferente por conta dessa história tão maravilhosa. A gente está aqui gravando no Terra de São José 2, o pessoal da produção está atrás da câmera. Então eu vou pedir uma salva de palmas para você, coisa que eu nunca fiz. Imagina. Uma salva de palmas para a Heloísa, porque a tua história realmente ela é inspiradora. Só tenho a te agradecer. Enfim, e quando você estiver com o seu Ratu e com a dona Olga aqui, me liga. Eu faço questão de, pelo menos, tirar uma foto com eles. Eu vou chamá-los, porque eu acho que tudo tem um porquê. Tem um porquê, realmente. Muito obrigada, Renato. Foi um prazer. Obrigado. Um prazer.